Marcos capítulo 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual o mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para que o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes das sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.